Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. 12:06 para você ligado na Rádio Portal Sudoeste. Uma boa tarde, um bom almoço. Quarta-feira, 24 de julho de 2024. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Você também participa pelo nosso telefone, que é o WhatsApp 77-3444-1043, e acompanha ao vivo através do nosso site, acessando www.radioportalsudoeste.com.br ou pelo nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, tem a apresentação do Janilson Santos e do Emanuel Fernandes. Emanuel, boa tarde. Boa tarde, Janilson. Aos nossos ouvintes, muito obrigado pelo carinho da audiência. A partir de agora, a informação chegando até você. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. E vamos à previsão do tempo para hoje, para esta quarta-feira, que será parecido aí como o dia de ontem, né? Sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto, segundo informações aí do Clima Tempo para hoje, havendo uma possibilidade aí de 4 milímetros de chuvas, com 4% para esta quarta-feira. A temperatura ela varia aí, com a sua mínima em 9 e a máxima em 23 graus hoje, quarta-feira, em Livramento de Nossa Senhora, segundo informações do Clima Tempo. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Muito boa tarde para você, 12:07, 12:07. Muito obrigado a você pelo carinho e pela audiência. E começamos, né, o nosso Portal Sudoeste Notícias a partir de agora com a notícia triste, né? Garoto de 4 anos morre após sofrer espancamento na Bahia. Mãe e padrasto foram presos. Uma criança de 4 anos morreu após sofrer um espancamento em Alcobaça, que fica no extremo sul baiano. Sepultamento do garoto Henri Miguel deve ocorrer, portanto, hoje, quarta-feira. Portanto, hoje, né? A morte do garoto ocorreu na última segunda-feira, após ele ser transferido para o Hospital Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas, na mesma região. Antes do falecimento, ele teve aí confirmada a morte cerebral. Segundo a TV Santa Cruz, a mãe e o padrasto do garoto foram presos suspeitos pelo espancamento após levarem a criança desacordada para uma unidade de saúde. O garoto tinha sido levado ao local com hematomas pelo corpo, sangramento na boca e sinais de pancada na cabeça. Sinais de pancadas na cabeça. Rapaz, é lamentável essa situação, Emanuel e ouvintes. Não há muito o que falar aqui, porque a nossa legislação é branda, né? Então não há muito o que se comentar. Há o que se lamentar, né? Porque o garoto de 4 anos, na mão do padrasto e da própria mãe, espancado a ponto de chegar no hospital com hematomas pelo corpo, sangramento na boca, sinais de pancada na cabeça. Então, aqui há apenas o que lamentar, porque a nossa legislação é branda e esses monstros não vão ficar muito tempo na cadeia. Se é num país sério, né? Eles pegariam de prisão perpétua a pena de morte, que é o que realmente eles merecem. Vamos seguindo aqui, 12:10. É o seguinte, desde o início do ano, brasileiros já contribuíram com 2 trilhões em impostos. Atenção, você está acompanhando o programa, agradecemos pela audiência. Você já contribuiu com o país com 2 trilhões de impostos. Dá uma olhadinha na sua cidade aí, dá uma olhadinha na sua cidade, dá uma olhadinha no seu estado, vê como é que está a situação. Será que esses impostos estão retornando aí em benefícios? Mas vamos à matéria.
A marca foi registrada no último domingo 21 pelo impostômetro, painel instalado na sede da Associação Comercial de São Paulo. Se comparado com os mesmos períodos de 2023, o impostômetro alcançou a marca de mais de 1 trilhão, indicando um crescimento de 17,6%. Os dados são da Associação Comercial de São Paulo. Apontam ainda que o impostômetro atingiu pela primeira vez a marca de 2 trilhões em impostos somente em 9 de dezembro de 2015. Isso só aconteceu em 9 de dezembro de 2015. Em julho daquele ano, o impostômetro registrava mais de 1 trilhão em impostos pagos pelos brasileiros, o que representou um crescimento acumulado de 82%, se comparado ao mesmo período há 9 anos. Os valores são pagos pelos contribuintes aos governos federal, estadual e municipal desde o início do ano. Entram na contabilidade impostos, taxas, contribuições, incluindo multas, juros e correção monetária. Então nós temos aí um país que já sugou dos brasileiros 2 trilhões em impostos, e nós temos estradas, né? Totalmente sem condição de tráfego. Nós temos uma saúde caótica, onde pessoas morrem na fila do SUS. Nós temos a educação que, pelo amor de Deus, pede misericórdia. Nós temos a segurança, onde a violência está avançando cada vez mais. Nós temos essa segurança onde temos o poder paralelo, né, das facções. Nós temos os faccionados aí com o poder bélico bem maior do que o da polícia. E nós temos 2 trilhões de impostos que são tirados do cidadão brasileiro, do suor do cidadão brasileiro, do trabalho do cidadão brasileiro, e esses impostos não retornam para o cidadão da forma como deveria voltar. E se você estiver duvidando, dá uma olhadinha à sua volta e na sua cidade, dá uma reparadinha no seu estado e dá uma olhadinha aí em todo o país para você ver a situação que anda o país. 2 trilhões, você está pagando seu imposto, você está fazendo a sua parte, e aqueles que estão recebendo o imposto, que deveriam fazer o papel deles, não estão fazendo. Basta você dar uma olhadinha agora, nesse momento, aí na tua rua. Dá uma olhadinha na tua rua aí. Dá uma olhadinha no posto de saúde da sua cidade. Dá uma olhadinha no hospital da tua cidade. Veja aí o teu vizinho que está aí há mais de 2 anos esperando uma consulta, ou aliás um internamento, porque está quase à beira da morte, e já está 2 anos numa tal de uma fila. E nós pagamos 2 trilhões em impostos até o momento. Isso é lamentável, chega a ser nojento o que estão fazendo com o cidadão brasileiro. Policial militar atropelado durante blitz em Salvador morre na manhã de hoje, quarta-feira. O policial militar que foi atropelado por uma moto durante uma blitz no bairro de Sussuarana, em Salvador, morreu na manhã desta quarta-feira, dia 24, em um hospital particular da capital baiana. O agente estava internado há 12 dias, onde recebeu os primeiros socorros no Hospital Roberto Santos e depois foi internado no Hospital Português. Segundo informações do Alô Juca, o policial militar teria sofrido uma parada cardíaca na manhã desta quarta-feira e foi a óbito. De acordo com a reportagem, o agente foi identificado como subtenente Paim. Ele era lotado na 48ª Companhia Independente de Polícia Militar. E o caso aconteceu quando o subtenente foi atropelado por 2 homens em uma moto no último dia 12, durante uma blitz realizada na Avenida Ulisses Guimarães. Na ocasião, a vítima foi arremessada e machucou a cabeça. A polícia militar diz que a dupla que causou o acidente chegou a ser abordada na blitz. No entanto, ao invés de parar a motocicleta, o condutor avançou contra o militar. Lamentável aí também, né? O policial trabalhando, na blitz e sendo aí atropelado e acabou
perdendo a vida, isso em Salvador, lá no bairro de Sussuarana. Aquela coisa, né? Eu acho que a nossa polícia, ela precisa, nessa questão de blitz, sei lá, eles têm o treinamento deles lá, mas deixar certas brechas, né? Como essa aqui, porque foi deixado uma brecha, onde o cara é abordado, o motociclista é abordado e ele consegue avançar contra o militar. Então, deixaram brecha demais. Então, se é para fazer uma blitz, fecha o negócio bem fechadinho, depois que averiguar o veículo, libera. Porque se o maluco qualquer tentar avançar contra a blitz, ele vai se ferrar todinho em toda a contenção que tiver. Então, eu acho que precisa melhorar muita coisa, a nossa polícia precisa preparar um pouquinho mais em vários quesitos, principalmente no quesito blitz, porque às vezes eles ficam meio que à mercê da sorte quando estão parando veículos, porque eles não sabem quem estão naqueles veículos, como estão, se estão armados, se estão afim mesmo de botar de meter o louco aí e sair arrebentando tudo. Então, é uma questão só de preparar, de se proteger mesmo, entendeu? Com contenções para evitar que esses caras que estão na irregularidade avancem. Muito bem, 12h16, vamos lá. Capitão da PM é preso acusado de ser cabeça de organização criminosa no extremo sul baiano. Não precisava mais nada, né? Já tá, quando a gente pensa que tá vendo de tudo, já viu de tudo, vem agora um capitão, né, da PM. Jesus. Vamos lá, um capitão da Polícia Militar foi preso em uma operação deflagrada na manhã desta quarta-feira, 24, em Porto Seguro, na Costa do Descobrimento. O oficial, que não teve o nome informado, deveria ter informado, é acusado de liderar uma organização criminosa recebendo valores indevidos de empresários, comerciantes, pessoas com litígios de terras e políticos locais de Porto Seguro, Santa Cruz da Cabralha e outros municípios da região. Em troca do dinheiro, o policial militar teria retardado ou deixado de praticar seu dever funcional. Uma das práticas era avisar aos comerciantes locais sobre operações da Polícia Militar para evitar abordagens e possíveis apreensões em flagrantes contra os transgressores. Outra pessoa também foi não identificada, foi presa na operação intitulada Sordidae Manus, que é uma expressão em latim que quer dizer mãos sujas, feita em conjunto pelo Ministério Público Estadual por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado da Secretaria Estadual de Segurança Pública, da Polícia Militar, pela Corregedoria da PM e pela Força Corregional Especial Integrada. Tá aí, só aqui salientando que a instituição Polícia Militar é uma instituição de respeito, de responsabilidade. Aqui temos um capitão, uma maçã podre que, logicamente, não vai manchar, não vai sujar, não vai macular a instituição Polícia Militar. Então, que esse capitão possa responder, não vou exigir o rigor da lei, porque a nossa legislação é branda, mas que ele responda, de forma mais rigorosa por tudo isso que ele fez e aí mesmo pelo fato dele ostentar a farda para poder atuar no crime. Então, que ele responda de forma bem mais rígida, por conta de que ele tentou manchar uma instituição séria como a Polícia Militar. Emanuel e ouvintes, temos aqui um áudio que chegou da nossa ouvinte, e a gente vai acompanhar. Isso. Agora. Vamos dar voz e vez aos nossos ouvintes. Boa tarde. Bom dia, aqui é da rua Abílio César Borges. Eu queria falar para avisar o fiscal que fiscaliza os garis que varrem a rua, porque aqui nessa rua sem saída, eles não estão varrendo a rua. E tá juntando bastante folha aqui, tá prendendo a água descer, e eles estão varrendo de 2 em 2 meses, eles passam uma vassoura até a metade da rua. Aí cá embaixo tá virando um lixão. Aí eu queria que o fiscal que fiscaliza a limpeza para falar com eles para limpar a rua aqui. Porque a gente paga imposto, paga IPTU, e a gente que tá varrendo a rua, porque tá juntando tudo no passeio da gente, a gente mesmo que tá varrendo e enchendo de sacola.
Aí eles não tá passando, eles passam em toda a rua, e quando entra aqui, eles ficam sentados, passa a vassoura por cima e fica sentado aí conversando. Aí eu queria pedir para fiscalizar mais e mandar limpar aqui na rua. Porque a gente paga imposto, além da gente não ter esgoto, a água descer para a rua e ainda por cima não varre a rua, não tá varrendo a rua. Essa reivindicação aqui de que bairro? A rua Abílio César Borges, né? Que o bairro não dá pra saber. Não falou o bairro, não. Falou a rua, né? Abílio César Borges. Atenção aí, o pessoal da empresa que é responsável pela a limpeza, a varrição das ruas. Os senhores ouviram da contribuinte. Os senhores ouviram de uma contribuinte. Ninguém inventou nada aqui, não. O contribuinte disse o seguinte: olha, varre a rua de 2 em 2 meses, as folhas estão juntando, tá fazendo tipo que uma contenção, a água lá não tá passando, e ela só tá pedindo uma coisinha só, que um fiscal chegue lá e observe o trabalho dos funcionários que são contratados para a varreção da rua. Porque os senhores têm que entender uma coisa: o povo paga a conta e é um valor alto. Ou vocês acham que a licitação de uma empresa dessa é baratinha? Não. Só é que isso tudo sai do bolso do contribuinte, e acabamos de falar aqui agora de imposto. Não é pouco imposto que está sendo pago pelo contribuinte, não. Então, por favor, a nossa ouvinte, que é contribuinte, paga o seu imposto, está pedindo que alguém envie um fiscal lá, tá? Para fazer uma correção e explicar para esses funcionários que eles têm que trabalhar e não ficar sentado conforme foi dito pela nossa ouvinte, que é uma contribuinte que paga o seu devido imposto. Vamos seguir aqui com mais informações. Olha, a Bahia recebe do governo federal 87 viaturas, sendo 40 semi-blindadas. Na tarde de ontem, terça-feira, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, participou de uma audiência em Brasília com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Durante o encontro, foi assinada a entrega de 60 viaturas do governo federal para o estado da Bahia. Deste total, 40 são semi-blindadas. Os veículos irão fortalecer as ações de segurança e enfrentamento à violência no estado. Além disso, o governo baiano recebeu a doação de outras 27 viaturas que serão destinadas ao sistema penitenciário. O encontro também abordou temas que envolvem a Força de Cooperação Penitenciária, o programa Bahia pela Paz e o fortalecimento das delegacias da Polícia Federal na Bahia. Abre aspas, a equipe do governo apresentou aí o programa de segurança pública do estado, e com destaque para o Bahia pela Paz. Também saímos com compromissos firmados de que, com certeza, de que a discussão sobre este tema continuará, fecha aspas, destacou o governador Jerônimo. O ministro Ricardo Lewandowski ouviu atentamente as demandas apresentadas e expressou compromisso em continuar trabalhando em conjunto com o governo da Bahia para implementar as ações discutidas, visando melhorar a segurança pública e a qualidade de vida da população baiana. Tá aí, discutindo, né? Continue. É sempre assim, né? As coisas começam nessas discussões, nessas reuniões, e vamos ver no que dá depois, né? O ministro Lewandowski, o governador do estado também participou. As viaturas foram entregues, né? São viaturas semi-blindadas, né? Porque, afinal de contas, nós não pagamos muito imposto assim para que possa ter viaturas blindadas, né? Os impostos que nós pagamos são poucos, então as viaturas têm que ser semi-blindadas, né? Para que os policiais tenham a proteção pela metade dentro da viatura. Então, vamos torcer que um dia, né? O sonho se realize de que os policiais possam andar em viaturas blindadas, tais como as viaturas dos nossos legisladores, né? Dos nossos ministros, que andam com os seus veículos blindados. Mas a polícia não. A polícia pode ser uma viatura semi-blindada mesmo, não tem problema não.
Pra cima de mim, pelo amor de Deus. Vamos lá. São 12h37. Olha só, por dívida de 10 mil, casal que matou mãe e filho foram presos. Isso aqui é pesado, e se você não tiver aí coração mesmo de forte, é pesado. Casal acusado de matar uma mulher de 36 anos e o filho dela de 4 anos por não pagarem uma dívida de 10 mil reais foram identificados. As vítimas foram violentadas, amarteladas na cabeça e jogadas na varanda da residência onde viviam no dia 15 de julho, na Serra Grande, em Vitória, Espírito Santo. A vítima do crime atuava como agiota e teria realizado um empréstimo de 10 mil reais ao pintor Ricardo Elias Santana, de 45 anos, que planejou o crime e solicitou ajuda de Noêmia de Oliveira, de 35 anos, cuidadora de idosos, para executá-lo. Os criminosos tinham um relacionamento extraconjugal. Segundo o Ricardo, executor do crime, a mãe Priscila dos Santos de Ambrósio recebeu 12 marteladas e o filho Igor Gabriel de Ambrósio recebeu 8 por ter testemunhado o crime. Abre aspas. A criança foi para a parte externa da casa e, vendo a mãe já sendo agredida, correu em direção ao suspeito, suplicando para que ele parasse. Então foi dado uma martelada na cabeça da criança, justamente porque ele os reconheceria nas investigações, fecha aspas, explicou a delegada Fernanda Diniz, adjunta da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher, durante coletiva de imprensa realizada na segunda-feira, 22. Ricardo e Avelina eram amigos da família de Priscila. Segundo a investigação, no dia do crime, eles tinham combinado com a vítima de ir até a casa dela para se desculpar, abre aspas. Eles não arrombaram a casa, entraram no local com desculpa de pagar a vítima e aí surpreendem ela dessa forma, fecha aspas, explicou a delegada. Aqui é outra matéria, outra notícia triste que não temos muito o que esperar, comentar, né? Temos só apenas que lamentar, né? Porque isso aqui foi uma forma animalesca, né? Para executar essa mulher. Plano macabro. Isso, essa mulher e esse filho, né? Por conta de 10 mil reais, o valor da vida dessas pessoas, 10 mil reais. Não tem muito o que falar aqui, tem que lamentar, porque a nossa justiça é branda. Em um país onde a justiça é mais severa, eles estariam agora ou já prontos para o julgamento e irem para a execução, ou eles estariam indo para uma prisão perpétua. Mas infelizmente não é assim que funciona aqui no nosso país. Inabilitado e embriagado motociclista é detido após se envolver em acidente de trânsito em Jaguaquara. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem de 45 anos por embriaguez ao volante na tarde do último domingo, dia 21. O flagrante ocorreu no quilômetro 639 da BR-116, no trecho de Jaguaquara. Por volta das 13 horas, a equipe da Polícia Rodoviária Federal foi informada sobre um acidente envolvendo a queda de um motociclista na rodovia. Após prestar os primeiros socorros, os policiais realizaram o teste do etilômetro no motorista, que revelou um teor de 0,70 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada aí para a Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis. Olha só, viu? 0,70 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões desse cidadão, viu, Emanuel e ouvintes? Um ato de total irresponsabilidade, né? Irresponsabilidade. É sabido por todos que se você vai estar sob a condução de um veículo, seja de 2 rodas ou de 4 rodas, né? Você não deve jamais ingerir bebida alcoólica, mas infelizmente os irresponsáveis, eles estão por aí, lamentavelmente. Muito bem, vamos falar de saúde?
Pode ir mais um, hein? Tem mais um aqui? Pode vamos lá, então. Vamos. Essa da mulher aí que morre com golpes de faca de... Meu Jesus, amado. É tanta morte que eu vou te contar, viu? O negócio tá brinquedo, não. A coisa. Tá fácil, a violência contra a mulher tá. Cada dia aumentando. Né? Tá tomando uma proporção que já assusta, né? Mesmo com as delegacias da mulher aí atuando, né? Mas é algo assim que deixa a gente assustado. Uma mulher morre a golpe de faca de ex-genro na Bahia. O crime ocorreu durante discussão. Uma mulher de 37 anos foi morta na noite da segunda-feira 22 em Eunápolis, na Costa do Descobrimento. A vítima, identificada como Caliane de Jesus Santos, morreu após sofrer um golpe de faca durante uma discussão com um ex-genro, identificado como José Paulo Félix dos Santos. Segundo o Radar News, o fato ocorreu na casa da vítima, situada no bairro Moisés Reis, e familiares da vítima contaram que José Paulo havia acabado de chegar à residência da ex-sogra quando passou a discutir com ela. Durante a briga, o suspeito pegou uma faca e desferiu um golpe nas costas de Caliane, que caiu na sala. Uma ambulância do SAMU foi acionada, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. Depois de golpear a mulher, o homem fugiu. Ele segue procurado e segundo aí as informações, o acusado tem antecedentes criminais por roubo, tentativa de feminicídio e dupla tentativa de homicídio e crimes ocorridos em 2019, além de furtos qualificados e associação criminosa. Quer dizer, já não é boa coisa. Já não era boa coisa. Inclusive, ele tinha uma tentativa de feminicídio e uma de homicídio. Ele conseguiu a de feminicídio, ele conseguiu. Conseguiu. Então, que a polícia consiga localizar essa coisa ruim aí e colocá-lo atrás das grades e que possa haver aí uma punição para essa coisa aí. Daqui a pouquinho, então, Luciano Santos continua com o Portal Sudoeste Notícias. Emanuel, uma ótima tarde para você, um ótimo almoço, e amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta com mais uma edição do Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, ao meio-dia. Ok, Janilson, é isso aí para você também, uma ótima tarde, um excelente almoço, e é com você aí, Luciano, direto de Brumado. Forte abraço. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Agora estamos ao vivo, direto dos estúdios auxiliares na cidade de Brumado, trazendo aqui as informações da nossa cidade e também da região sudoeste, né? Também da Bahia, do Brasil e do mundo. Olha, veículo desgovernado invade casa no sudoeste baiano, hein? Um acidente com um veículo desgovernado foi registrado no sudoeste baiano nesta terça-feira. O caso ocorreu em Itarantim, Bahia. Uma caçamba carregada de blocos atingiu uma casa na rua Tricampeão após descer uma ladeira. Imagens de câmeras de segurança registraram um momento da situação. O motorista disse, que o veículo perdeu os freios, o que fez a caçamba passar por uma mureta e atingir o imóvel. Não havia ninguém na casa no momento do acidente, graças a Deus. O motorista saiu ileso do ocorrido. Eu recebi esse vídeo, e o vídeo mostra, a caçamba carregada com blocos. E aí os moradores, assim que o caminhão atinge as casas, os moradores saem correndo, começam a gritar, atordoados, E a gente chama a atenção por conta dessa situação. É muito comum, que caminhões com carga, caminhões que estão descarregando em um trecho de qualquer rua, Com a rua íngreme. E aí o motorista, ele acaba perdendo ali aquela atenção, desatento, ele não trava o veículo, ele não puxa o manete. Os caminhões maiores, os veículos maiores, o freio é chamado de manete, Você aciona ali o manete e aí as rodas travam por conta do freio a ar. E alguns têm até freio hidráulico. Mas, além disso, é seguro você usar ali um calço, uma espécie de calço. Alguns motoristas até utilizam um pedaço de madeira, um tronco de madeira preparado justamente para isso. Outros já usam uma estrutura de ferro para calçar esse caminhão, porque é muito peso. E se você estiver numa rua íngreme, meu amigo, pode provocar aí uma grande tragédia, tá certo? Agora, 1h09. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.
Olha, a Receita Federal libera consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2024. A Receita Federal libera nesta quarta-feira a consulta ao terceiro dos 5 lotes de restituição do Imposto de Renda de 2023. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores. Ao todo, 6.091.572 contribuintes receberão aí 8,5 bilhões de reais. Segundo o fisco, quase todo o valor será pago a contribuintes com prioridade no reembolso. Por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, neste ano, os contribuintes gaúchos foram incluídos na lista de prioridades. Em relação à lista de prioridades, a maior parte, 5.711.130 contribuintes, informaram a chave Pix do tipo cadastro de pessoas físicas, o CPF, na declaração do imposto de renda, ou usaram aí a declaração preenchida Desde o ano passado, a informação da chave Pix é prioridade no recebimento. Em seguida, há 172.719 contribuintes que não informaram a chave Pix e não se encaixam aí em nenhuma das categorias de prioridades legais. Este é o primeiro lote a contemplar contribuintes não prioritários. Em terceiro, há 95.040 contribuintes entre 60 e 79 anos. Em quarto lugar, vem aí 54.241 contribuintes residentes do Rio Grande do Sul. Em quinto lugar, estão 34.014 contribuintes, cujo maior fonte aí de renda seja o magistério. O restante dos contribuintes são 14.756 contribuintes idosos acima de 80 anos e 9.672 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Mais de 8 milhões de pessoas passaram fome no Brasil entre 2021 e 2023, diz ONU, hein? Um estudo de 5 agências da ONU revelou que mais de 8 milhões de brasileiros passaram fome no Brasil entre 2021 e 2023. Os dados também indicam que, no mesmo período, o número de brasileiros em insegurança alimentar foi de quase 40 milhões, sendo que mais de 14 milhões estavam em estado severo. Os dados foram revelados nesta quarta-feira na edição anual do relatório O Estado de Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo. O estudo é o principal da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, o FAO, as agências parceiras, e neste ano a divulgação oficial ocorreu no Rio de Janeiro como parte do lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, principal projeto brasileiro no G20. Em relação à edição anterior, com dados dos anos de 2020 a 2022, o Brasil registrou avanços. O número de brasileiros em estado de desnutrição era de 10,1 milhões. Já a insegurança alimentar era de 70,3 milhões, que ainda está acima do período entre 2014 e 2016. Considerando uma perspectiva global, o estudo do FAO revela que a fome permaneceu praticamente no mesmo nível durante os 3 últimos anos, depois de um pico da pandemia. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Agora são 13h13. Olha, a Polícia Militar realiza prisão por tráfico de drogas e recupera celular furtado em Brumado. Na tarde de segunda-feira, a Polícia Militar foi acionada para investigar um possível ponto de tráfico de drogas na rua Henrique Caldeira, localizada no bairro Malhada Branca, em Brumado. A operação resultou aí na detenção de 2 indivíduos e na recuperação de um celular furtado. A guarnição da PM chegou
chegou ao local por volta das 15 horas e realizou aí a abordagem de 2 suspeitos. Com um homem de 41 anos, os policiais encontraram uma porção de maconha. O outro indivíduo, um jovem de 21 anos, estava de posse de um celular que estava aí, que constava no sistema como furtado. O furto do aparelho havia sido registrado no dia 15 de junho, na praça da prefeitura. Os 2 homens foram imediatamente conduzidos à delegacia de Brumado para a realização dos procedimentos legais. O indivíduo de 41 anos foi atuado por posse de entorpecentes, enquanto o jovem de 21 anos responderá pelo crime de receptação de produto furtado. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Olha, em Brumado, vacinação antirrábica alerta para os riscos da patologia em humanos. A Vigilância Epidemiológica Municipal Vigep iniciou a campanha anual de vacinação antirrábica na cidade de Brumado. O coordenador do órgão, o Fábio Azevedo, explicou que o objetivo da campanha é evitar casos de raiva canina e a sua transmissão para humanos em áreas excepcionalmente de riscos, né? Azevedo salientou ainda que a raiva é uma doença transmitida por vírus, podendo ser letal ou deixar sequelas em casos de maior gravidade. Abre aspas. A única prevenção do vírus antirrábico é a vacinação. É a gente vacinar todos os nossos animais, cães e gatos. O pecuarista também deve vacinar os seus animais, caprinos, bovinos, vistos que os mamíferos são suscetíveis à raiva. Fecha aspas, detalhou. Na zona rural, o roteiro de vacinação começará no dia 24 de julho, ou seja, começa hoje, hein? E se encerra no dia 2 de setembro. A imunização será feita de segunda a quinta-feira em pontos determinados. Na zona urbana, a vacinação acontece na própria sede da Vigep de segunda a quarta, também a partir de hoje. Nos casos de pessoas com dificuldades de locomoção ou que tenham muitos animais de estimação, a Vigep se dispõe a ir fazer vacinação no domicílio. Basta ligar para o telefone 77-3441-2757. Vou repetir, 77-3441-2757 e agendar a visita para a imunização. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Olha, você já recebeu aí uma conta de água ou de luz, né? Em que essa conta acabou chegando aí bastante alta? Já? Pois é, meu amigo, isso acontece, viu? Isso acontece muito. E uma idosa, né? Ela recebeu em sua casa uma conta de R$1.200 de energia. É isso mesmo. Olha, ela sempre está acostumada, né? Nos 3 meses anteriores era 1.100, 1.100 não, 112, 111, 110. Esse era o valor, né? Todo mês. Mas, pasmem, ela acabou recebendo, né? Aí nos últimos dias, uma conta de R$1.200. Uma idosa de 84 anos tomou um susto ao receber a conta de energia em casa, em que vive no bairro Paripe, em Salvador. Acostumada a pagar 110, 144, a conta de abril atingiu o valor de R$1.254. A família não entende o motivo do aumento de mais de R$1.000, já que na residência moram apenas a idosa, né? A dona Maria Ana Neto e o marido, também idoso. Nos últimos meses não houve nenhuma mudança na rotina do casal, como a compra de novos eletrodomésticos ou reformas. Além da fatura de R$1.200 em abril, uma segunda fatura foi enviada para a residência custando cerca de R$300, ou seja, em um mesmo mês a família deveria pagar R$1.500 antes da surpresa com a conta, né, de R$1.200. A família costuma pagar aí, olha, é igual eu falei, em janeiro eles pagaram 144, fevereiro pagaram 128, em março pagaram R$111, mas após a fatura de R$1.200 de abril, as contas de luz de maio e junho seguiram mais caras que o usual, mas não atingiram o valor de R$1.000. O filho da aposentada foi até a Anel Energia Coelba e pediu que a conta fosse revisada. Segundo ele, uma equipe ficou de ir até a casa da mãe para fazer uma vistoria, mas 3 meses se passaram sem que o trabalho acontecesse. Durante esse período, a aposentada não pagou a fatura e por isso
isso, na segunda-feira, né? Na última segunda-feira, dia 22, a energia da dona de casa, Ana Maria, foi desligada. Um dia depois, na terça-feira, a energia foi religada. A Neoenergia Coelba informou que manterá a energia na casa da idosa enquanto durarem as investigações a respeito da fatura de R$1.200. E fora as outras faturas, né? Uma de 300, enfim. Olha, acontece, viu, gente? Acontece. Algumas leituras aí acabam sendo registradas de maneira errada, né? O sistema falha, a maquininha falha. Ou uma coisa que acontece muito também é a caixinha de leitura, né? Ali na frente do seu padrão tem uma caixa e aí aquele acrílico começa a ficar amarelado e o legal seria você colocar um vidro para você, pro leitorista enxergar melhor, porque senão, meu amigo, a sua conta chega cara aí e aí a condição se complica, não é isso? Muitos casos desses aconteceu aqui também em Brumado. Inclusive eu fui vítima disso aí. Tomei um susto uma época, né? Recebi minha conta, acostumado a ter um padrão, né? Todo mês ali você tem uma cota de valores, aí o valor veio 30% a mais, eu fui reclamar. Quando fui ver lá, a leitura estava tirada errada, né? Tiraram a leitura errada. E aí também no outro mês houve o desconto, né? Teve o desconto. Mas é porque eu fui reclamar. Se não reclamasse, pagava e aí rolava aí, né? Como se nada tivesse acontecido. Então, isso é o que acontece sempre aí nas nossas contas de água e de energia. Inverno rigoroso aqui no nosso sertão baiano, hein? Hoje Brumado registrou durante a madrugada 11 graus, hein, menino? Pense numa madrugada fria, rapaz. Olha, na madrugada desta quarta-feira, a cidade de Brumado registrou 11 graus de acordo com dados da estação Climatempo. Com o inverno mais rigoroso, os brumadenses têm feito uso de casacos e cobertores, né? Inclusive aí a gente está acompanhando, né? Várias pessoas durante as primeiras horas da manhã, né? Utilizando aí aqueles agasalhos, aquelas blusas de frio, aqueles moletons, e o pessoal não está acostumado com esse friozinho aqui na nossa capital do minério, hein? Aqui, aliás, na nossa região aqui, né? Brumado, Dom Basílio, Livramento, Lagoa Real, essa região, nós não estamos acostumados muito com a questão do frio, mas durante a madrugada o frio tá chegando aí, batendo na porta com muita força, viu? Olha, além do frio, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, mantém um alerta amarelo para risco de baixa umidade em toda a região. Segundo o Instituto, as madrugadas continuarão geladas ao longo da semana. Então, umidade baixa do ar, o segredo é o seguinte: beba bastante água durante o dia, durante a noite, ao dormir, utilize aí uma toalha molhada, viu? É fácil de. Tem várias maneiras aí de você manter a umidade no seu quarto. Tem gente que coloca uma bacia de água, tem gente que coloca um balde de água, tem gente que quem tem dinheiro compra um umidificador, né? Tem aqueles umidificadores que vendem aí na internet, nas farmácias, mas eu utilizo bastante, né? Uma cadeira, coloco uma cadeirinha ali, aí umidifico bastante a toalha, dou uma molhada bastante na toalha, aí só tira aquele excesso de água, estendo a toalha ali na cadeira e deixo dentro do quarto. Isso ajuda bastante a umidificar um ambiente e você não acorda com aquela garganta seca, com aquela sensação de que parece que tem areia na sua garganta. Então é muito importante aí a sua hidratação durante essa baixa umidade do ar e durante esse inverno aí aqui na nossa região sudoeste, tá bom, gente? Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Agora 1h27, 1h27, olha, placas com finais 9 e 0 tem 8% de desconto no IPVA até o dia 31 de julho, né? Nos dias 30 e 31 de julho você tem um desconto aí no IPVA a você que tem um veículo com placa final 9 ou 0, né? Proprietários de automóveis com placas de final 9 e 0 tem até os dias 30 e 31 de julho, respectivamente, para pagar aí o imposto sobre propriedade de veículos automotores
o IPVA de 2024 com 8% de desconto à vista, viu? De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, para os que optarem por parcelar o pagamento em até 5 vezes, o vencimento da primeira cota ocorre nas mesmas datas, sem o desconto. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito, né, o Detran Bahia, o contribuinte deve estar atento, pois o licenciamento completo do veículo engloba outros itens além do IPVA, ou seja, para o automóvel estar regularizado, é necessário quitar também os débitos de licenciamento anual e multas, se houver. Caso o pagamento seja feito em cota única, com desconto de 8%, o contribuinte pode quitar o tributo via Pix por meio do portal www.ba.gov.br. Para isto, basta entrar com o usuário, senha e solicitar o serviço, pagar licenciamento cota única, emissão de DAI. O pagamento também pode ser feito pelos canais das instituições parceiras do Cefaz, né? Como o Banco do Brasil, Bradesco, Bancook, aliás, Bancobi, né? Outra opção para esses contribuintes é pagar a primeira das 5 cotas do IPVA sem desconto nas datas citadas. Também possui prazos aí determinados em julho. Os contribuintes com veículos de placa com finais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 que parcelaram o tributo. Para as placas de final 7 e 8, há o vencimento da segunda cota nos dias 30 e 31 de julho, respectivamente. Também nos dias 30 e 31 deste mês ocorre o vencimento da terceira cota para as placas 5 e 6, da quarta cota para as placas 3 e 4 e da quinta cota para as placas 1 e 2. No caso dos donos de automóveis com as placas 1 e 2 que não parcelaram tributo, dia 30 e 31 de julho também são os últimos dias para pagar a cota única do IPVA sem desconto. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Agora, 1h30 aqui no nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Estamos ficando por aqui, viu, gente? A gente retorna amanhã às 7 da manhã no primeira edição e também com a participação no segunda edição a 1h da tarde. A todos, uma ótima tarde, bom almoço para quem não almoçou ainda, tá bom? E segue aí com a nossa programação musical aí pela Rádio Portal Sudoeste 104.3, a rádio que faz o Sudoeste feliz. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.